no Educast desta semana, nós estamos tendo a honra de receber uma jovem escritora de apenas 15 anos, a Clarice Giarola, que é aluna do Sistema de Ensino Aprendiz. É com muito orgulho que hoje nós estamos aqui para falar de um livro que ela está escrevendo. Ô Clarice, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Conta um pouco aí dessa novidade sua, da sua vida. Bom, quando que surgiu assim a ideia de você escrever um livro? De onde partiu? Assim, eu sempre gostei muito de ler e até de escrever coisas, não de uma criatividade minha, assim, tipo, escrever um livro. Mas eu sempre gostei de escrever na escola, até quando os professores passavam as coisas para escrever no quadro, eu amava escrever. E eu sempre gostei de ler, muito, muito, desde criancinha. E eu acho que por o meu nome ser baseado, ele ser inspirado, né, na Clarice Lispector, me deu uma vontade maior de escrever, então... Aí eu comecei a escrever, assim, eu falei, eu penso muito, eu gosto muito de ler, vejo muito filme, eu penso demais, a minha mente pensa muito. Falei, por que não transformar os meus pensamentos no papel ou digital, né? Aí eu fui começar a escrever o livro. Acho que partiu daí, eu acho, essa ideia. Bom, você falou que o seu nome foi inspirado na escritora Clarice Lispector. Partiu da sua mãe ou do seu pai? Do meu pai. Minha mãe queria colocar meu nome de Ágata, mas aí meu pai, foi uma então, decisão deles muito dois. fã da escritora. Ele amava ela, gostava muito das obras dela. Muito mesmo. Bom, o seu livro é um romance. Exato. O que você aborda? Você já escreve, tem um capítulo já escrito. O que você aborda nesse seu livro? O livro ele explica, né, a história da Scarlett e do Alexander. E a Scarlett é uma menina de 20 anos que, quando ela era criança, na infância dela, ela tinha um melhor amigo dela, que era o Alexander. Ele é 5 anos mais velho que ela. E ela sempre gostou muito dele quando ela era criança. E até quando ela foi crescendo um pouco assim, aquela coisa de gostar, de ainda ser criança, mas não ter a capacidade de saber o que é o amor. Só pensa ver histórias fictícias de princesas com seus príncipes, enfim. Ela sempre pensou que ele fosse ser o príncipe dela, mas quando ela era ainda muito criança, ainda na infância dela, ele sumiu da vida dela. Ele abandonou ela, não deu explicação nenhuma do porquê ele fez isso e não voltou mais desde então. 11 anos depois, quando ela estava na competição dela de ginástica, porque ela é ginasta desde criança, ele volta e aparece do nada na competição. E depois disso ele volta muito possessivo. Ele fala que ela é dela, ela é dele no caso, e volta totalmente assim, querendo pegar ela e tomar ela pra ele. Isso está no seu primeiro capítulo do livro. Você já está escrevendo eu tô escrevendo outro, o segundo, sim. Já está no segundo capítulo. E essa composição toda do seu livro, você imagina quantos capítulos? Eu não sei, porque na minha cabeça eu acho que uns 40, 50, mas talvez possa ter menos ou até mais. Surge uma curiosidade. Você está escrevendo um livro de romance, você já consegue visualizar o final ou isso vai no seu pensar à medida que você escrevendo e você chega lá e vai dar o final que você achar que é o mais interessante? Eu acho que quando eu já bem assim, com o final, uma coisa mais concluída, uma coisa que já aconteceu tudo o que tinha que acontecer no livro, eu acho que, por enquanto, eu não penso muito no final. Só no início mesmo, na introdução, no meio, eu penso assim. Uma cena de clímax também tem. Eu li o primeiro capítulo do seu livro. E aí me veio assim a pergunta, terá um final feliz? O que a escritora Clarice pensa nesse sentido? Então, assim, eu penso em escrever um final feliz, mas dependendo do desenrolar do livro, história. Talvez não tenha um final feliz. Mas eu particularmente não gosto de final. Fico muito mal, me sinto mal, gosto. Mas então talvez eu deva escrever um final feliz. Acho final triste. Bacana. E assim, você já tem os dois personagens, as duas personagens principais do seu livro. Por que esses dois nomes? De onde partiu
Como que foi essa seleção? Então, isso foi muito engraçado. Foi num dia lá em casa e eu e minha mãe, tenho que falar muito com ela, agradecer muito a ela, porque é ela que me deu o maior suporte para eu começar a escrever o livro. Ela me apoiou, meus amigos. Enfim, a gente tava lá em casa, eu tava escrevendo o cast, escrevendo o elenco, né? No caso do livro. Aí eu escolhi a melhor amiga dela, da Scarlett, que é a Heloise. E essa menina, inclusive, a melhor amiga dela, não foi eu que escolhi o nome, foi a minha irmã. Eu falei, Esther, me dá uma opinião. Qual nome você acha que daria pra essa menina aqui? Aí ela foi e escolheu. Ela falou, esse nome aqui é bom. Aí eu falei, o que você acha de Heloise? Você gosta? Você acha legal? Você acha que combina com ela? Eu gosto desse nome, Elo, é muito bonitinho. Ela gostou bastante. Minha irmã tem 9 anos de idade. Aí eu fui e coloquei Heloise, o nome da melhor amiga. Agora, da protagonista, que é a Scarlett, eu não sei, queria alguma coisa que remetesse à estrela, porque eu gosto muito de astronomia, né? Aí eu falei, alguma coisa remetesse à estrela. Aí eu fui escolher Scarlett, porque Scar... Enfim, não sei, eu só quis Scarlett. Pra mim, é um nome bonito, assim. Eu quis Scarlett. E Orsini é porque tem uma atriz que eu gostava muito quando eu era criança, que fazia DPA, né? Detetives do Prédio Azul, um desenho que passava no Gloob. O nome dela era Nicole Orsini. Aí eu gosto muito desse sobrenome. Aí eu fui e coloquei Scarlett Orsini. Agora, Alexander Fontana já é outra história. Eu não sei, eu quis colocar Alexander porque eu acho que Alex é bonito. Aí eu escolhi Alex, eu escolhi primeiro o apelido pra depois escolher o nome. Eu falei, Alex é um apelido legal, bonito. E encaixa com ele, combinou super, super com ele. Aí eu fui e falei, Alex é bom. E Fontana, pra ser sincero, nem sei porque que eu escolhi Fontana, eu só escolhi. Eu fui pesquisando alguns sobrenomes que são mais diferentes, que eu ouvi falar assim, e achei Fontana. Muito bom. Assim, que momento do dia, ou se é em todos os dias, que você para escrever o seu livro? Ou assim, vem a história, você para, sai correndo, está na hora de escrever? Então, o meu dia ele é dividido, né? Eu acordo de manhã, aí eu venho pra escola, aí eu chego em casa, eu almoço, faço algumas coisas que eu tenho que fazer lá em casa, levo minha cachorra para dar uma volta na rua. Aí quando eu volto, eu pego minhas coisas e desço pra escola de novo. Aí eu fico aqui jogando vôlei e depois, quando dá 4 horas assim, eu vou pra aula de reforço, aí eu tô estudando pra fazer um concurso, enfim. Aí de noite, assim, quando eu tô mais livre, quando eu vejo que não tem tarefa nenhuma pra fazer, eu tô suave, não tem nada pra fazer, não tem matéria pra revisar, o que é muito difícil, porque sempre tem alguma matéria pra revisar, mas eu pego e escrevo. Eu só vou tirando, eu dou continuidade do capítulo que capítulo que eu tava escrevendo, dou continuidade e só escrevo. Vem o que tá na minha cabeça e eu. Muito bacana. Agora, assim, nessa questão dos seus personagens, como que você visualiza? Consegue ter uma visão de que dessas personagens em pessoas? De como seria mais ou menos a A personalidade sua personagem, deles. se você fosse desenhar essas personagens. Sim. Eu peguei 2 pessoas que eu conheço, que não é que eu conheço, né? Que são influencers e muito famosos até no TikTok e no Instagram, pra serem os personagens. Mas, por exemplo, tem toda a questão de direito autoral, então no Wattpad eu sei que não tem problema, porque todo mundo eles postam e tal as fotos das pessoas. Mas se eu for no futuramente, escrever e procurar uma editora, eu sei que eu não posso colocar a foto deles por causa do direito autoral. Então, assim, eu imagino assim, a Scarlett, eu imagino ela uma menina de cabelo ondulado, uma menina que tem a personalidade muito forte, que ela é decisiva, ela tem muito problema, inclusive com insegurança, com o passado dela, porque ela perdeu a mãe. Então ela tem um passado, assim, obscuro, digamos assim, porque ela perdeu a mãe dela e ela agora só vive com o pai e o irmão. Então eu acho que ela é uma menina muito decisiva, assim, ela é uma menina muito de personalidade forte. E o Alexander, eu acredito que ele seja também uma personalidade forte, até mais do que ela.
E ele é um menino também que ele é muito possessivo e obsessivo, sabe? Tipo, é dele e ele não divide com ninguém. Então, assim, eu acho que é isso. Ele também se sente mal por ter abandonado ela. Depois que ele descobriu que, uns tempos depois que ele abandonou, a mãe dela morreu. Ele descobriu isso depois. Tô dando spoiler do livro, mas é isso. Aí eu acho que ele se sente muito mal por causa disso. Sim, muito bom mesmo a história do seu livro, é porque você escolheu romance e não uma comédia, uma ficção. Você é uma garota romântica? Pouco, acho que eu sou. Eu gosto bastante de romance. De todos os filmes, livros que eu leio, pode olhar, todos os meus livros são de romance. Não tem outra coisa. É só romance. De verdade, eu gosto muito. Seu título é Seu Passado, Seu Amor. Isso. Como que você elaborou o título para o seu livro? Ele veio primeiro ou no decorrer ali do escrever do primeiro capítulo? Então, eu escolhi o título. Mas eu ainda não tinha muita ideia do que eu ia escrever na história quando eu comecei a pensar no título. Eu só pensei, eu vou fazer um romance. E aí eu pensei na sinopse do livro, que foi aquela que eu disse no início, né? Mas na hora que eu tava pensando assim, eu pensei, eu vou escrever alguma coisa que remeta ao tempo, pelo tempo que ele ficou longe dela, e também que remeta ao amor, né? Ao romance, porque vai ter romance no livro. Então, eu escolhi Seu Passado, Seu Amor. Demorou muito tempo pra eu escolher o nome do título, porque eu ficava assim, gente, mas como que eu vou pensar? Um título de um livro é muito difícil de pensar. Parece uma coisa muito fácil, né? Muito fácil. Mas é muito difícil você escolher um título que vai encaixar com a história do seu livro, que não vai ficar... E ele leva as pessoas a ler o livro, né? E tem que conectar. Então, assim, eu escolhi Seu Passado, Seu Amor por causa disso. Por causa do tempo e também porque muitas vezes as pessoas que a gente nunca pensou, que a gente já passou pela nossa vida, que a gente nunca pensou que iam se relacionar com a gente, muitas vezes se relaciona e acontece. Às vezes é coisa do destino, né? Não sei. Não, muito bom. Clarice, você pretende depois escrever outros livros ou pretende, no seu segundo livro, dar continuidade a esse romance? É uma boa ideia, assim, que eu já pensei, mas eu não sei ainda. Eu só tô escrevendo um primeiro livro. Talvez, se eu sentir vontade, se eu pensar, assim, se o livro tiver muito reconhecimento e as pessoas gostarem, talvez eu possa até pensar em fazer uma segunda parte um pouco mais diferente, ou então fazer até uma outra história que tenha um tema parecido, que se conecte ao primeiro livro. Talvez eu pense também nessa possibilidade. Como você disse, você pensa, né, ao terminar de escrever esse livro, e é claro, depois ter esse livro editado para outras pessoas também conhecer um pouco dessa história. Tenho essa vontade. Eu tenho, de verdade, a vontade de achar uma editora e publicar o livro para as pessoas conseguirem ler físico, né? Porque eu gosto muito de ler livro físico. Gosto muito de ler digital também, mas eu gosto mais de ler físico, porque eu acho que você se sente mais dentro do livro. Eu não sei explicar, mas eu prefiro. Ter o livro na mão é outra. É muito diferente, é muito melhor. Você lê história, como você mesmo disse, você se sente dentro do livro. Né? Com a área digital aí, né, as pessoas hoje estão lendo muito menos e deixando os livros de lado. Eu também sou fã de ter o livro na mão, de parar, para sentar ali no sofá, onde as pessoas se sentem confortáveis para ler um livro. Também sou dessa trajetória aí, né? Eu venho da leitura do livro, né? Das pesquisas nos livros. A Clarice, ela se identifica com a personagem do seu livro? Em alguma coisa? Fica. Muitas coisas. Muitas. Questão de insegurança, de acreditar num amor verdadeiro, num amor recíproco. Eu acho que eu me inspirei um pouco assim na personagem, eu inspirei em mim também. Um pouquinho. Não em todas as coisas, porque tem umas coisas que eu não me identifico muito, mas muitas coisas eu me identifiquei e coloquei lá. Bom, como minha personalidade. Você está escrevendo seu livro. Ler é importante? Ajuda? Eu acredito que sim. Eu leio muito desde pequena, então eu sempre fui a aluna nerd da sala, porque eu leio muito desde criança. Eu acredito que uma leitura é muito boa para o seu vocabulário e para a sua escrita. Né? Na hora de você fazer uma redação, por exemplo, você tem as palavras
e você sabe que encaixam com o tema da redação, eu acho muito bom, importante ler, tanto academicamente quanto na hora que você quiser falar alguma coisa, você vai ter um vocabulário melhor para falar. Você gosta de ler, gosta de escrever. Na sala de aula, qual que é a disciplina preferida da Clarice? Definitivamente é inglês e ciências e matemática. Eu gosto muito, de verdade. E gosto também muito de literatura, até porque na hora de literatura a gente conversa muito sobre vários livros, a gente discute muito sobre os livros que a gente lê e eu gosto bastante de ler, de discutir sobre o que eu li, de debater. Eu gosto bastante. Olha, Clarice, nós assim ficamos muito felizes de ter mostrado um pouco desse seu trabalho que você está aí realizando, escrevendo um livro, né, tão jovem, 15 anos, no 9º ano, e já está aí já escrevendo o segundo livro, segundo capítulo do seu livro. É uma honra para o sistema ter uma aluna como a Clarice, né, aí no 9º ano, já planejando e deixando a sua marca no universo da literatura. Parabéns pela iniciativa, que não pare só no primeiro livro, se torne aí uma escritora famosa. Não pare, continue escrevendo, porque com certeza a sua história vai transformar a vida de outras pessoas. E o nosso muito obrigado por estar aqui com a gente, Obrigada. o Educast Aprendiz, né, e falar um pouquinho e mostrar que é possível. Você não tem idade para escrever. Com certeza, tudo é possível. Tem vontade, escreva sua história. E aí, Clarice, hoje nós estamos estreando a nossa xícara do Educast. Então, para a gente encerrar o nosso Educast dessa semana, eu quero fazer um brinde com a nossa caneca aqui do Educast Aprendiz. Sempre as pessoas nos cobrando a foto, a caneca lá no Educast, tá aí, gente? Nossa, muito linda, tá? Chique, claro. Aqui, toda a arte do nosso amigo Gabriel, né? Todo o olhar da equipe de marketing aqui do Sistema de Ensino Aprendiz. Obrigado, Clarice, mais uma vez. Parabéns. E é claro, gente, não esqueça de acompanhar o Sistema de Ensino Aprendiz lá nas nossas redes sociais, @Sistema de Ensino Aprendiz, tem lá a nossa caixinha de perguntas. Vai lá, dê a sua sugestão. Qual é o tema que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para o nosso Educast, convidando o profissional? Vai dar a sua sugestão. Nós vamos ficando por aqui. Clarice, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Muita paz para todos vocês.